Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje dedica o seu programa para falar sobre startup, empreendedorismo e inovação. E para isso, nós convidamos um especialista neste assunto, o consultor de empresas e negócios, Ney Grando, que é o organizador e um dos autores do livro Empreendedorismo Inovador: Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil. Livro esse que foi lançado pela editora Évora e que você pode ver pela própria capa, tem a participação de vários autores e especialistas, total 25 autores participando desse trabalho coletivo. Negrando, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à CBN pela oportunidade e a você, Milton. Eu quero parabenizar vocês pelo seu programa e pelo seu, pela, pela sua atuação aí Muito nesse mundo obrigado. corporativo. Eu recebi uma pergunta assinada pela Ana Flávia Câmara, que serve para a gente abrir a nossa conversa e deixar muito claro alguns dos conceitos sobre os quais nós vamos trabalhar hoje, Ney. A pergunta da Ana Flávia é bastante simples de perguntar, não sei se de responder. O que é uma startup? Muito boa pergunta. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta-chave para esse nosso trabalho aqui, porque ela tem tudo a ver com o livro, né? E quando a gente fala de empreender, você pode empreender em diversos tipos de negócios. Negócios tradicionais, negócios diversos. Você pode empreender em negócio de tecnologia e não necessariamente é uma startup. E você pode empreender numa startup de tecnologia, tá? E o que significa startup, tá? Startup seria uma organização, tá? Com base tecnológica que está buscando ainda o seu modelo de negócio, tá certo? Ah, ela está buscando ajustar o seu produto ao mercado, ela está querendo, sabe, se descobrir ainda, e nesse processo ela tem que ter escalabilidade, de preferência ter algo repetitivo, né, para poder criar escala, e, e ela atua num contexto de extrema incerteza, tá certo? Então, eu acho assim que essa pergunta tem tudo a ver, porque quando a gente desenvolveu esse livro, eu penso que a gente fez pensando que o empreendedor, ele aprende na prática, tá? Fazendo muito mais do que estudando, né, ou lendo. Mas a gente tem que ver que sem preparo também os riscos são muito maiores. Então a ideia do livro é mitigar risco e fazer de uma forma leve, né? Fazer de uma forma tranquila, dá certo? Ah, por... Uma startup, Pode falar. ela tem necessariamente um produto ou uma ideia antes de ter um negócio? Geralmente sim, né? Porque para você pensar numa empresa, né, você tem que, no mínimo, saber o que você está querendo fazer, tá certo? Mas isso, o ideal é que a ideia ela não surja de um produto, que ela surja de uma necessidade, de um problema, sabe? Daquilo que o mercado está querendo, daquilo que um conjunto, né, um segmento de potenciais clientes poderiam querer, né? Então, aí você vai procurar fazer um casamento de um produto, quer dizer, que você vai procurar responder como uma solução. E esse produto, ele é mais que um produto, a gente chama até de proposição de valor, porque vai oferecer produto, serviço e diferencial para você poder ser competitivo, para você poder, mesmo sendo pequeno, né, por fora, ser grande por dentro, vamos dizer, tá certo? Necessariamente ligada à questão da tecnologia? Uma startup ela tem alta ligação com tecnologia e ela tem um alto envolvimento com aquilo que a gente chama de inovação, tá certo? E quando a gente fala de inovação, não necessariamente é só inovação de produto ou de modelo de negócio, tá certo? Mas pode também ser uma inovação de, de diferencial pelos seus processos, pelas suas melhorias, pela sua forma única, exclusiva de fazer aquilo. Ou seja, o seu molho especial lá que você tem no seu sanduíche. Pois é, Negrando, mas o que é inovação? Essa é uma pergunta muito bonita e muito interessante. E olha, eu tenho até no meu blog, quando eu postei o primeiro artigo chamado Inovação nas Organizações, eu coloco lá citações de diversos autores, porque não é um conceito bastante
bastante interessante e diferente. Mas eu posso dizer o seguinte, tá? É o produto que vai ao mercado e é aceito e acontece, tá certo? Então, quando você tem uma ideia, não é uma inovação. Quando você tem uma invenção, você transformou aquela ideia num produto, em algo, né, que você quer vender, colocar no mercado, ainda não é inovação. Inovação é se isso acontecer de prática lá fora no mercado, tá certo? Então, a inovação, na essência, é algo novo. E nesse novo, de alguma forma, ele é diferenciado, tá certo? E nós temos vários tipos de inovação. Então, nós temos inovação em processos, melhorias, sabe, que você faz algum tipo de coisa para fazer com que aquilo seja diferente, melhor, né? Veja, existe inovação de produto, tá? E existe inovação de modelo de negócio. Se a gente pegar, por exemplo, algo que concentra os 3 tipos numa coisa só, seria, por exemplo, o iPod da Apple, por exemplo, um belo de um exemplo, porque ele inovou no sentido de produto, porque ele dizia que cabia muito mais música naquele espaço, né, naquele aparelhinho pequeno. Ele inovou em termos de processo, que para fazer isso ele teve que melhorar muito e se relacionar muito bem com fornecedores de peças, etc. e tal, que permitissem ter esse diferencial no produto. E ele inovou também em modelo de negócio no sentido de que ele fez uma parceria com as empresas de música, tá certo? Que estavam com dificuldades, estavam quase quebrando. Né? E essa parceria, eu acho que é o grande diferencial. E o iTunes, ou seja, ele inovou em termos de plataforma, não só de produto. Então, ele criou uma plataforma que dava base para aquele produto, tá certo? E facilitou tudo isso chegar na mão do usuário de uma forma simples, prática, bem objetiva, tá certo? E Negra, nós temos bons exemplos de startups aqui no Brasil já. Já existe uma experiência nessa área no país? Eu diria que sim, existem algumas até que bem-sucedidas, né? Você veja aí o caso do próprio Buscapé, você tem tantas empresas. Eu prefiro até não dar muitos nomes, mas eu diria o seguinte, já temos sim. Tá? É algo novo, tanto o conceito de startup, quanto o conceito, por exemplo, de capital de risco e investimento aqui, desde de venture, que em inglês fala venture capital, né? Aqui que começa para as startups, começa com investimento lá, semente lá, né, onde o cara, os anjos, né, contribuem, e depois, se ele for bem sucedido, teriam outras etapas de investimento, aonde outros fundos de investimentos e organizações já mais voltadas para financiamentos maiores estariam contribuindo, tá? Então, mas isso é algo novo no Brasil, bem diferente do que acontece no Silicon Valley lá já 30 anos, né? Aqui está começando agora, né? E o que falta para esse amadurecimento no mercado brasileiro? Eu acho que já está acontecendo bastante coisa, sabe? A gente tem que ver assim que as universidades tomaram consciência de que tem que fazer parcerias com as empresas. As empresas estão começando a tomar ciência de que tem que ter parcerias com as universidades. E o governo tem contribuído, surgiu até agora um programa chamado Startup Brasil, que ele dá apoio às aceleradoras. E um dos autores do livro, inclusive, é um dos responsáveis lá, que é o Felipe Matos, né? Que também que é um dos responsáveis por esse programa. Então, a gente vê que até o governo tomou ciência de que empreender é uma forma de fazer com que os pequenos deem a força que o Brasil precisa, e que às vezes a economia é muito mais afetada quando tem poucos grandes. Quando tem muitos pequenos bem, a economia fica mais estruturada e mais forte. Nós vamos conseguir ter um diferencial. Agora, tem que entender que startup pode partir de uma empresa de grande porte. Por exemplo, uma grande empresa, ela pode querer inovar e ela tem um problema cultural, né, de lentidão, de dificuldades, muita burocracia, muita coisa, para fazer as coisas acontecer rápido. Para ela ser competitiva, às vezes, com alguém de fora, é o que ela pode pensar, puxa vida, vamos montar uma startup paralela só para isso aqui que a gente está querendo fazer. Daí a gente avalia, se der tudo certo, né, aí a gente incorpora, tá certo? Então,
A startup não é uma inimiga das corporações maiores ou das empresas maiores. O modelo dela é um exemplo de como se fazer as coisas acontecer mais rápido, de uma forma mais interativa, de uma forma lean, enxuta, né? Agora, E rápida. nós falamos aqui em investidores, da importância do investidor nesse processo. Os investidores aqui no Brasil também precisam amadurecer? Eles estão amadurecendo, também precisam e estão amadurecendo, tá? Eu acho assim, por exemplo, se a gente pegar a ponto .com, mesmo nos Estados Unidos, né, não faz muito tempo, tem que lembrar que, puxa vida, as coisas levavam séculos, décadas, agora elas levam alguns anos. Então, o mundo está muito acelerado, está havendo uma mudança estrutural na humanidade inteira, a gente está saindo lá da era industrial, estamos indo para uma era já mais voltado à inovação, às informações, ao conhecimento, né? Então a gente tem que entender que tudo isso está mudando. Agora, o que aconteceu nas .com lá nos anos 2000, etc e tal, e uma série de quebradeiras que tiveram, foi porque muitos investidores, eles investiram de forma um pouco cega, né? No ímpeto de se diferenciar, de mostrar que ele podia, que conseguia, que ele era uma pessoa que tinha uma visão, porque não sei o que lá e tal. E hoje não, hoje você tem processos, hoje você tem forma de fazer isso, tem metodologias. Por isso que eu queria dizer para os empreendedores, busquem saber, porque hoje você tem ferramentas que nós, por exemplo, eu quando empreendi, eu comecei a empreender há 30 anos atrás, 27, eu tive 27 anos, tive empresa, uma 15 anos, outra 12. Na época você não tinha informação, você não tinha apoio ou mentores, você não tinha. Você falava de empreender numa empresa de tecnologia, você falava que isso era louco, que isso era só para grandes empresas. Hoje não, hoje você é apoiado, é orientado. Hoje você tem mentores, você tem muita documentação. A única coisa que você precisa é de orientação de que tipo de informação você deve buscar. E é isso que a gente procurou fazer nesse livro, pelo menos a gente procurou fazer o melhor que a gente pôde. Não dá para chegar a 100%, mas a gente procurou atingir uma boa parte daquilo que é a essência para um empreendedor que está pensando em empreender nessa área fazer. E esse livro, apesar de ser voltado para startup de tecnologia, a parte de fundamentos dele é aplicada a qualquer empreendimento. O Negrando citou o livro ao qual nós estamos nos referindo, é Empreendedorismo Inovador, Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil, lançado pela editora Évora. E o Ney é o organizador deste livro e um dos autores desse trabalho. E um dos pontos que vocês chamam a atenção é a importância de se olhar para o mercado e não necessariamente olhar para o produto num primeiro momento. Agora, essa é uma realidade não apenas no mercado de startups. Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas é que é mais difícil na startup as pessoas pensarem dessa maneira? Não, é que como a startup ela está de alguma forma inovando, e inovação é risco, porque é inovação porque é algo novo. Se é novo, você não tem muito benchmarking, você não tem termos de comparação, né? Se eu monto uma loja de venda de roupas, é um empreendimento. Eu tenho outras lojas de venda de roupas para comparar. Tem vários tipos de lojas, grandes, pequenas. Eu posso me diferenciar por roupa de qualidade, posso me diferenciar por roupa barata. Então, tem várias formas de me diferenciar, mas daí eu vou procurar me comparar com alguém que faz algo parecido comigo, etc. E tal. Quando você está fazendo algo um tanto inovador, né, diferenciado, aonde, né, você vai ter um modelo um pouco diferente, e você aumenta o seu risco, né? E quando você aumenta o risco, você tem que entender que você está aprendendo. Então você tem que fazer isso de forma mínima, enxuta, rápida, tá certo? E você tem que validar suas hipóteses. Então você a orientação comece preparando lá se tem ideia na cabeça, põe no papel. Não precisa ser um plano de negócio extremamente estruturado, formal, etc e tal, né? Isso vale para uma série de negócios padrões, mas começa passando para o papel. Depois você vai melhorando esses itens. E o que tem que ter nesse papel? Olha, uma boa base para começar é a modelagem do negócio, tá certo? Que pode ser feita através de um quadro com novos elementos. Por exemplo, Alex Osterwalder, que tem um livro chamado Business Model Generation, que tem lá, no nosso livro tem alguma referência sobre O que é modelar material. o negócio? Modelar o negócio é você identificar, vamos dizer, os elementos principais de criação de valor, de captura de valor e de, como é que eu posso, de entrega do valor.
Então, você vai identificar a parte, vamos dizer, direita do cérebro aqui, né, do lado direito, né? Você vai identificar o mercado, os segmentos de clientes, ah, os canais que você vai entregar para eles, você vai identificar como que você vai se relacionar com ele. No centro, você teria a sua proposição de valor, e do lado esquerdo você tem mais a parte de infraestrutura para atender isso tudo, ou seja, você vai ter lá as suas atividades chaves, seus recursos chaves, seus parceiros chaves. E daí você também tem embaixo mais duas coisas que são importantes, que estão voltadas mais assim, vamos dizer ali, para a parte de finanças, né? Que é a parte de custos, que é gerada por essa parte direita, e pela parte aliás, desculpa, de custo é da parte esquerda, e a parte de receita aqui na parte direita. Então você tem que ver, isso tudo dá para desenhar numa folha de papel, resumidamente, né? Mas o importante é, né, a pessoa saber casar em primeiro lugar o que eu tenho que identificar o problema, claro, do meu segmento. Tá? Isso eu faço de uma forma empática e me relacionando de alguma forma com esse cliente, identificando claramente o problema. Daí eu vou procurar prover algum tipo de solução mínima que venha atender esse tipo de problema, tá certo? E em cima desse tipo de solução mínima, eu tenho que ver como que eu vou entregar valor, que eu vou entregar esse valor para o cliente, que seja a parte de distribuição, tal. Como que eu vou me relacionar com ele? Se vai ser via web, se vai ser via telefone, se eu vou visitar ele, bater na portinha dele. Como é que vai ser a minha relação com o cliente, né? E assim por diante. Então, o que houve essa revolução de startups, se a gente entender por que surgiram muito rapidamente ultimamente. Primeiro, que baixou muito o custo de tecnologia. Tá certo? A gente tem que lembrar quanto custava a banda larga antigamente, não tinha, né, muita informação. Hoje você tem cloud computing, ou seja, a computação nas nuvens, que permite com que você não precise ter uma estrutura de informática própria, você pode usar de um data center remoto ou de vários até distribuídos, tá? E você tem hoje também, além dessa questão disso, você tem também a mobilidade, né? Você pode ter no computador, smartphone, etc e tal. E você tem algumas coisas que é totalmente bit, ou seja, antigamente você tinha produto físico que você entregava de forma física. Depois surgiram alguns produtos que são abstratos, mas que você entrega, né? Tal tipo seguro, etc e tal. Daí, hoje, você já tem bit entrega através de bit. Por exemplo, você compra um livro eletrônico, um e-book, você baixa no seu equipamento eletrônico. Não houve nada físico nesse processo todo, né? E isso acelerou o processo de startup. O Leonardo Torres, nosso ouvinte internauta, pergunta pelo e-mail o seguinte: Ney, você falou agora há pouco em parceiros. Não se faz uma startup sozinho? Ah, eu diria que é meio complicado. Veja, por exemplo, no sentido de, se você imaginar, a gente tem que entender o caso. Pode ter uma exceção, eu não sei. Mas geralmente você vai trabalhar com parceiros. Tá? Quando eu estou falando de parceiros, é o seguinte: um fornecedor é um parceiro. Então, é quase impossível você dizer assim, não vou ter nenhum tipo de fornecedor, né? Mas você, trabalhando num ambiente extremamente virtual, tá? Talvez consiga até pensar isso. Mas veja um caso, por exemplo, de uma loja virtual de um e-commerce, né? Você vai fazer seu próprio sistema de pagamento ou você vai usar um PagSeguro, um PayPal, algum já existente, estruturado, amadurecido e que o público já tem confiança? Se você tentar estabelecer seu próprio sistema de pagamento, talvez possa complicar um pouco o processo, dificulta a sua relação financeira com o seu cliente, né? Você vai estabelecer, como é que eu posso dizer, vai criar toda a parte de infraestrutura, de plataforma de comércio eletrônico. Você vai criar sua plataforma ou você vai usar alguma pronta de algum fornecedor que já tem um produto maduro, estabelecido e vivenciado, né? Então, eu só quis exemplificar isso, mas assim, geralmente você precisa dos outros. E eu acho que uma das coisas importantes de entender num negócio desse, seja de tecnologia ou não, é o seguinte: o que é mais importante por detrás dos processos da tecnologia são as pessoas. E você vai precisar se relacionar com pessoas, a partir com seus sócios, tá? Com seus funcionários, com seus clientes.
e com seus fornecedores. E eu poderia dizer o seguinte: o aprenda a lidar com gente, em primeiro lugar. Negócio em segundo lugar e tecnologia em terceiro. Estou falando como criar startup tecnologia. Então, muitas pessoas pensam assim, eu sou engenheiro, então eu preciso saber fazer o produto. Não, não. Se você é engenheiro, você precisa entender de gente primeiro. Depois você vai ter que entender de negócio. Daí você vai se preocupar com o produto, porque isso você já sabe fazer, é mais fácil. Para você, pelo menos. Né? Então, e se você não tem condições de fazer isso sozinho, é óbvio, você precisa de sócios, você precisa de parceiros, né? Às vezes você precisa terceirizar parte do seu trabalho, às vezes não é fornecedor, é alguém que ajuda na criação do valor mesmo, né? Prestando serviço. Necessariamente sócio é aquele que pensa como eu? Não, eu diria que não, pelo contrário. Se você tem alguém que pensa exatamente como você, só se for para ele te substituir na hora que você não estiver lá, porque senão onde ele agrega valor? Os perfis, eles precisam ser complementares e precisam ser sinergéticos. O que significa isso? Se eu sou alguém especialista em marketing, venda, etc e tal, eu preciso ter um parceiro que, né, no caso de uma empresa de tecnologia, que entenda da tecnologia. Né? E eu preciso, de preferência, se possível, ter um outro que vai entender da parte administrativa e financeira e vai cuidar dessa parte mais burocrática do negócio. Tá certo? Já, então, para cá, eu diria que até você tem que ter aquele que faz e aquele que vende. Mas, e no momento certo também aquele que administra. Tá? E depois você vai escalar e criar toda uma infraestrutura formal, etc e tal, com marketing, vendas, produção, etc e tal. Mas a startup não nasce com isso. A startup, ela tem ela tem que ter, mesmo que ela não está vendendo ainda o produto, etc e tal, ela tem que estar focada no cliente. O foco principal é o cliente, não o produto. Então, isso que às vezes as pessoas se fundamentam tanto para o produto, fazem trabalho e tal, na hora vai vender não conseguem. Tá? Então, as empresas, elas quebram por falta de receita, por falta de venda. Então, o mais importante do negócio é vender. Uhum. Se você não está fazendo algo sem pensar em vendas, não importa a tecnologia que você faça, cara, é complicado. Pergunta do ouvinte internauta Roberto Raia. Você acredita que a base para o empreendedorismo necessariamente passa por uma política de incentivo na educação? E aí ele chama a atenção e usa como exemplo que na área de tecnologia nem sempre o empreendedor fez um curso de graduação, principalmente no início da startup, e o exemplo que ele dá aqui é o exemplo do Steve Jobs. Ah, tá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que você está pegando um cara, deve ter uns 7 caras parecidos com ele no mundo, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Steve Jobs nunca é um termo de comparação. Ele é uma exceção. Ele serve como um modelo, etc e tal, mas não um modelo para o seu negócio. Uma Apple não surgiu de agora. Ela surgiu há muitos anos atrás. Eu acompanhei todo o crescimento, tanto dele, quanto do Bill Gates, quanto de outros, né? Larry Ellison, da Oracle, o Bezos, da Amazon. Então, se a gente olhar para eles, não foi assim do dia para a noite que eles ficaram maduros. Quando eles eram jovens, eles fizeram muitas bobagens, né? Etc e tal. Agora, o fato dele ter largado a universidade, etc e tal, tem que lembrar o seguinte, tem algumas pessoas que são alguns gênios, eles têm lá sua característica. Por exemplo, Bill Gates, tem muitos que falavam, não, ele é um homem de tecnologia. Deixa eu falar assim, o outro falando, não, ele é um cara de mercado, de marketing, tem visão de venda. Daí eu falo assim, não, nada disso, ele é um cara que teve visão de parcerias. Veja que a Microsoft cresceu no mundo inteiro por causa das suas distribuidoras de revenda, que são seus parceiros de negócio. Então, o grande forte Microsoft é parceria de negócio, não é tecnologia, não é marketing. Aliás, eu diria que marketing ela poderia fazer mais. Tem alguns produtos que nem são conhecidos, são ótimos, né? E não são conhecidos. Outra pergunta que chega aqui, Ricardo Soares. O que o investidor espera das pessoas que fazem parte do negócio? Ah, eu posso te dizer isso assim, que são para a gente resumir, fica mais fácil, porque são muitas coisas, mas assim, para resumir, fica mais fácil é o seguinte: primeiro, que ele vai olhar para a pessoa mais do que o negócio. Então não pense que essa ideia é maravilhosa. Se você não tiver valor em si mesmo, em competência para execução, a ideia não vale nada. Se ele não enxergar que você tem a capacidade de fazer acontecer, você e sua equipe, esquece a ideia. Ideias todo mundo tem, inclusive eles para te vender, se você quiser. Porque eles têm mais ideias do que você. Porque eles recebem todo dia.
E eles não, e é claro que eles mantêm sigilo das ideias, mas o que eu quis dizer para você é no sentido seguinte: não valorize demais a ideia, tá? O que eles olham primeiro é o seguinte: o mercado. Tem mercado para isso? Qual é o segmento de cliente que você vai ter? Qual o tamanho disso? Tá certo? Primeiro. Depois ele vai olhar para a equipe que você tem, se ela tem condições de criar, etc. Para depois ela olhar para o produto que você tem e como ele se diferencia em relação à concorrência, etc. e tal, quanto inovador ele é ou não, qual a dificuldade de produzi-lo ou não, se ele é um produto escalável, se é um modelo que dá para repetir com facilidade, se ele é difícil de ser copiado. Ele vai ver uma série de coisas e, né, nosso livro fala muito bem disso. Então, e ao buscar esse empreendedor, se prepare, tenha um pitch, que a gente chama, né? Ou seja, tenha o seu discurso pronto e claro e objetivo do que é o seu negócio, onde foca o problema, a solução, o seu diferencial, você entendeu? Como que ele vai gerar valor para o cliente e como que ele vai gerar resultado para o investidor. Se você não tiver isso assim rápido, fica difícil você ter acesso a esse investidor. Depois você tem que, de alguma forma, estruturar isso é, com, com um mínimo de informações, mas pelo menos umas 10 páginas de um PowerPoint, né? Cada uma para falar em 2 minutos, né? E com aquelas letras bem grandes, aonde você resume o seu negócio, né? Então, no livro, por exemplo, a gente tem um capítulo lá do Cássio Espina sobre investimento anjo, a gente tem o Carlos Guilherme falando sobre o que precisa ter para abordar um investidor e estruturar e apresentar o projeto. A gente tem o Weiss, Joel Weiss, com um anexo inteiro falando das formas de investimento. A gente tem o Bob Wollheim e o Diego Remos falando, por exemplo, só de bootstrapping, que é como você gerar dinheiro sem precisar de investidores, etc. e tal. Que eu diria o seguinte: na realidade, o conceito de startup é para ela ser escalável. No momento de escalar, você vai precisar muito dinheiro. Porque na fase básica, ela tem que ser muito barata. Ela tem que ser barata. Tá? Mas na fase de escala, ela tende a precisar de injeção de capital para poder escalar naquele volume. E isso, às vezes, os recursos próprios ou dos investimentos tradicionais, às vezes não é suficiente. Então, você precisa buscar esse investimento. E é ali que entra o investidor. Esse é o ponto ótimo para buscá-lo, onde você comprova já que o seu modelo de venda, seu negócio já está redondinho e que você já está pronto para crescer. Em que momento a figura do investidor anjo é importante? Olha, hoje a gente tem coisas muito bacanas acontecendo. Por exemplo, dentro das universidades você tem uma coisa chamada incubadoras, que dão apoio para o cara saindo da universidade ou dentro ainda da universidade já começar a preparar. Você tem empresas júnior dentro de universidade. Fora, você tem uma coisa chamada aceleradora, que pode acelerar o processo de você empreender, tá certo? Ela te ensina a ser mais rápido para acelerar o seu negócio. Agora, o investidor anjo, ele pode entrar desde a da parte da concepção da ideia, mas, puxa vida, daí ele tem que olhar para você, ele tem que acreditar, você tem que vender muito bem essa ideia. E ela não basta ser uma ideia, O que né? que é investidor anjo? O Ou inves- quem é o investidor anjo? Na realidade, tem gente que acha que é um anjo, que eu chego para ele e peço, por favor, me dá dinheiro, você é bonzinho e tal, e vai me Ah, ajudar. mas não Não, é não é, assim, não é não. A gente assim. faz uma Você reza entendeu? forte e ele vem e Não, não, ajuda, não, não? não, não, não. É um pouco diferente, né? Na realidade, ele é diferente de um investidor qualquer que põe dinheiro, porque o investidor anjo, por ele estar trabalhando lá no início do processo de startup, que é o investidor mais apropriado para o início da startup, né? Antes dele, você vai usar os 3 Fs, né? Que é Family, Friends and Fools. Né? Que seria a família, os amigos e os tolos, para te emprestarem dinheiro, tá certo? Depois disso, e você tiver seu modelo de negócio estruturado, você tiver lá seu pitch, você tiver apresentação, você tiver formas de vender o seu negócio para outras pessoas e convencer que outros, né, adquirem, aí você vai falar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você quer conseguir dinheiro de investidor anjo? Aprenda o que é capital de risco, o que é fundo de investimento, o que é investimento anjo, como funciona isso, muito bem antes de pensar em procurar um. Ou seja, empatia, primeira coisa. Ou seja, como eu quero conseguir dinheiro de alguém que eu não consigo me colocar no lugar dele. Eu tenho que me colocar no lugar dele. Para colocar no lugar dele, você tem que, no mínimo, pensar parecido com ele. Como que você faz isso?
entendendo como ele pensa, buscando material sobre isso. Então, você quer dinheiro de investidor, você entendeu? Peça conselho. Você quer conselho de investidor, peça dinheiro. Bom, Ney, nós estamos chegando ao final aqui dessa nossa conversa. Eu gostaria que você aproveitasse aqui o encerramento para deixar, então, uma sugestão para aquelas pessoas que têm ficado entusiasmadas e acreditam, a partir de agora, depois de ouvir o mundo corporativo, que seguir esse caminho das startups, seguir o caminho do empreendedorismo, da inovação, pode ser uma coisa interessante. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Eu deixo mensagem não só para essas pessoas, mas para as organizações também. Primeiro que qualquer empresa que queira inovar, etc. e tal, ela pode inovar dentro de si mesmo com departamentos, com estruturas, etc. e tal, ou ela pode pensar em dar apoio a uma startup ou criar uma startup para ela lançar e ser mais ágil, mais rápida com relação aos aspectos culturais, estruturais que uma empresa já sedimentada tem, e depois que isso estiver maduro, incorporar, tá certo? Então, o que eu quis dizer, que eu acho que durante o bate-papo eu não tinha falado, que uma startup não necessariamente é de um bando de meninos no fundo de uma garagem montando negócio. O ideal é que tivesse pessoas maduras junto com as pessoas jovens, né, lá que estão recém-formadas, etc. Então, sempre tivesse algum sócio ou, no mínimo, um conselheiro, um advisor, ou alguém que faça parte do board, que a gente chama, né, dessa empresa, que tenha vivência, experiência de negócio, etc. Se não houver isso, no mínimo, busque mentores e conselheiros. Participe de eventos que estão tendo diversos eventos voltados para startup e para empreendedorismo no Brasil afora. Tá certo? Tem eventos em universidades, tem eventos promovidos até por organizações. Tá vindo para o Brasil diversas aceleradoras lá de fora, tem aceleradoras brasileiras, tá certo? Procure saber do que se trata isso. Procure saber o que é uma incubadora, né? E com isso você vai e leia o livro Empreendedorismo Inovador, porque esse é um livro que ele foi criado para ter uma linguagem bastante acessível, bastante simples. Ele não é um livro complexo. Ele é grande, mas cada capítulo pode ser lido independentemente e pode, como é que se diz? E com certeza vai agregar valor para você, tá certo? Bem, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Obrigado, CBN. Até logo. Até uma próxima. Ney Grando é consultor de empresas e negócio e organizador do livro Empreendedorismo Inovador, Como Criar Startups de Tecnologia no Brasil, publicado pela editora Évora. A você que participou deste mundo corporativo, encaminhou suas perguntas, fez os seus comentários, muito obrigado também pela sua participação. E não esqueça depois de compartilhar as suas ideias também lá no nosso grupo, dentro do LinkedIn. Se você estiver no LinkedIn, vai até lá, se associe no grupo Mundo Corporativo da CBN e passe a discutir sobre temas como o de hoje: startup, inovação e empreendedorismo. Até uma próxima.